Boa noite a todos, queridos alunos e alunas. A pedido de vocês, estou gravando aqui então essa aula sobre lei de Coulomb para explicar para vocês. Então, me acompanhe. Bom, só para a gente localizar na história, né? Coulomb, ele foi um francês, né, que formulou essas leis que eu vou falar agora, tá? Em 1785. E essas leis, elas explicam a interação entre partículas eletrizadas, ou seja, corpos eletrizados. Ele estabeleceu que essa interação que ocorre entre as cargas elétricas, que é chamada de interação eletrostática, ela se manifesta por forças de atração ou repulsão. Isso vai depender do sinal das cargas. Então, por exemplo, quando nós temos duas cargas de sinais opostos, uma positiva e a outra negativa, a força é de atração, né? Então, cargas opostas, a gente tem uma força de atração. Quando essas cargas são de mesmo sinal, as duas negativas ou as duas positivas, a força será de repulsão. Então, essas forças foram definidas por Coulomb. Então, cargas opostas à atração, cargas de mesmo sinal, a força vai ser de repulsão. Muito bem, mas quanto vale a intensidade dessas forças? Imagine que nós temos aqui dois corpos. O corpo 1, verde aqui, tem uma quantidade de carga Q1. E o corpo 2, aqui de vermelho, tem uma quantidade de carga Q2. Esses dois corpos estão separados entre si por uma distância D. Né? Então, qual será a intensidade da força de interação entre esses dois corpos? Muito bem. Bom, essa força F, ela diminui à medida que se aumenta a distância entre os dois corpos. Então, se eu afastar um do outro, aumentando a distância, a força de interação entre eles vai ser bem menor, tá? Então, um dos fatores que vai influenciar é a distância, ok? Bom, mas não é só a distância, não. Um outro fator que a gente tem que levar em consideração é a intensidade da carga, tá? Então, aqui eu tenho representado, ó, quanto maior for as duas cargas, maior será essa força também. Imagine um ímã e uma barra de ferro. Quanto maior for o ímã, maior é sua carga. Então, maior a força de interação entre o ímã e a barra de ferro. Aqui nós estamos falando de cargas elétricas. Então, se eu tenho duas cargas de mesmo sinal, as duas positivas, repulsão. Ou as duas negativas, também eu tenho uma força de repulsão, né? Então, o sentido da força é definido dessa maneira. Se forem de sinais contrários, os corpos irão se atrair. Bom, para medir a intensidade da força, Coulomb utilizou o que ele chamou, na verdade, né, de balança de torção. Como que funciona uma balança de torção? Vou explicar aqui através desse experimento. Neste experimento, usaremos esferas de isopor pintadas com tinta condutora e isoladas com canudinhos de refresco. Um pêndulo de torção feito com outra esfera idêntica aos primeiros, um eletróforo de volta feito com forma de pizza e uma placa de forro de PVC. Inicialmente, esfregamos a placa de PVC para eletrizá-la. Em seguida, carregaremos a forma de pizza por indução e a encostaremos nas esferas de isopor, eletrizando-as por contato. Podemos observar que as esferas passam a se afastar, ou seja, se repelir, pois ambas adquirem cargas de mesmo sinal. Essas forças de repulsão podem ser determinadas por meio do ângulo de torção do fio que segura o pêndulo. O que isso quer dizer, então? Quanto maior for a força de repulsão entre essas duas cargas, mais rapidamente essa esfera irá girar. Ou seja, maior força de repulsão, maior o giro. Então, o que o Coulomb fez? Ele estabeleceu uma relação entre a repulsão e a velocidade de giro dessa esfera.
E aí ele fez a relação da seguinte forma: quanto maior for a velocidade de giro, maior é a força de interação entre as cargas elétricas. Calibrada previamente. Se diminuirmos a distância entre as esferas carregadas, notaremos que a força de repulsão aumenta. Então repare o seguinte, aqui ele está medindo a distância de aproximação ou afastamento entre as cargas. Ó. Quanto mais ele aproximou, maior foi a força de repulsão. Quanto mais ele afasta, menor a força. E pode-se constatar que essa força aumenta com o inverso do quadrado da distância. Ou seja, se diminuirmos a distância pela metade, a força aumentará 4 vezes. Muito bem. Então, voltando aqui para a nossa aula, né? Então ele conseguiu medir a intensidade da força, Coulomb mediu a intensidade da força através dessa balança de torção. Ok? Muito bem. Aqui nós temos a definição da lei de Coulomb, o módulo da força de interação entre duas cargas pontiformes. O que são cargas pontiformes? Pode ser representado por um ponto. Então, carga 1 e carga 2. É diretamente proporcional ao produto dos seus valores. Ou seja, quanto maior for a carga, maior será a força de interação entre elas. E inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, quanto mais eu afasto, mais essa força será diminuída. Então, aqui nós temos representado, essa aqui é a lei de Coulomb. A força elétrica de interação entre as duas cargas será dado. O K é uma constante, esse valor é dado. Então eu vou multiplicar o Q1, que é a carga da esfera 1, pelo Q2, que é a carga da esfera 2, e dividir pelo quadrado da distância entre eles. Aí esse resultado eu multiplico pela constante, eu tenho a força de interação entre essas duas cargas. Essa é a lei de Coulomb. Aqui então está representado a força elétrica, sempre em Newton, né? A carga Q1 e a carga Q2 são em Coulomb, a distância tem que ser em metro, né? Então, se essa distância estiver em centímetro, a gente tem que converter, ok? Eu posso representar isso aqui também através de um gráfico, né? Repara o seguinte, se eu tenho uma distância D, eu vou ter uma força F. Se eu dobrar a distância, a força se torna 4 vezes menor. Por que isso acontece? Porque a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, por exemplo, se eu multiplicar a distância por 2D, 2D elevado ao quadrado vai dar 4D ao quadrado. Então, eu vou estar dividindo a força por 4, né? A força vai se tornar 4 vezes menor, tá? Então, nós temos essa relação aqui, ó. Eu dobro a força, eu dobro a distância, a força é 4 vezes menor. Se eu multiplicar a distância por 4, a força vai ser 16 vezes menor, porque a distância sempre é ao quadrado, né? Aqui eu tenho a representação gráfica. Ó. Então, ó, repara o seguinte, olha o traçado do gráfico. Ó. Para uma distância D, eu tenho força F. Se eu diminuo a distância, né, aproximo ela cai pela metade, a força é 4 vezes maior. Né? Em contrapartida, se eu aumento a distância para 2D, a força aqui embaixo vai ser menor do que a força que eu tenho. Então, essa é a representação gráfica da lei de Coulomb. Ok? Muito bem. Aqui tem um exercício, ó, que é uma aplicação da lei de Coulomb. Determine a força de interação entre as cargas A e B. Então, a carga de A é 3 microcoulomb e a carga de B é menos 4 microcoulomb. Então, como que eu vou calcular essa força de interação? Eu vou usar essa equação. Eu vou substituir o valor do QA, QB, que foram dados, a distância de 3 ao quadrado, né, que vai dar 9. Então, eu vou ter aqui, ó, a constante, ela sempre vale 9 vezes 10 a nona, tá? Não esqueçam que vocês têm que converter esses valores. Esse aqui é mili e esse aqui é micro.
Então o micro vale 10 a menos 6. Então eu tenho que multiplicar o 3 por 10 a menos 6. O mili vale 10 a menos 3. Ó. Então é 4 vezes 10 a menos 3. Lembrando que aqui eu não uso sinal. Essa equação trabalho em módulo. Dividido por 3 ao quadrado. 3 metros ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, então, a gente vai obter, né, uma força de 12 newtons. Então essa será a força de interação entre as duas cargas. Então, gente, expliquei para vocês aqui numa aula rápida, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Explicando a lei de Coulomb. Vocês podem fazer exercício, procurar exercício aí na internet, em algum site, né? E aí, se tiverem dúvida em algum exercício, mandam para mim, ok? Um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.